Hoje eu quero ver com vocês um vídeo que foi enviado para mim de um bolsonarista arrependido. Ele teve um choque de realidade e aí ele começou a perceber como ele não poderia ser de direita com base em características muito pessoais dele e que ele não tem como esconder. Eu quero assistir com vocês aqui e pensarmos algumas coisas sobre isso depois. Vamos ver aqui. A grande conclusão que eu cheguei é: eu não posso ser mais de direita, porque apesar de eu ser de direita, apesar de eu ser liberal, apesar de eu ser conservador, e quando batem o olho em mim, eles não veem um Aldemar Piguet e uma conta de banco multimilionária. Eles não sabem que eu votei no Bolsonaro e eu sou uma voz grande da direita brasileira, com muitos seguidores. Eles só veem um preto, com cabelo duro. E automaticamente colocam ali no lixo. Não me perguntam em quem eu votei na eleição brasileira, não me perguntam quais são os meus ideais. Batem o olho em mim e me colocam nesse lixo de cidadão de segunda classe. Então, o que eu aprendi dando rolê no leste europeu, 6 anos depois do meu primeiro rolê no leste europeu, é: cara, não está legal ser da minha cor nos países de direita. A extrema-direita europeia realmente está com um pé e meio nos ideais daquele pintor austríaco com bigodinho. Os exemplos para a direita do Brasil são Polônia, Hungria, Texas. O que esses lugares têm em comum? Eu não sou bem-vindo nesses lugares. Fosse que eu tenho um Aldemar Piguet de 200 mil reais no pulso. Fosse que eu vendi uma empresa com não sei quantos milhões. Fosse que eu tenho 2 milhões de seguidores. Fosse que eu tô com roupa de grife e sapato da Prada. Eu não sou bem-vindo nesses lugares. Lugares que são exemplo para a direita. Isso tudo não significa que eu vou fazer o L. Mas eu não posso mais ser identificado como direita, extrema-direita maior. Porque se tá assim na Europa, cara, isso aqui para ficar assim no Brasil, começando por Santa Catarina, que foi o Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que foram os 2 lugares que eu sofri racismo no Brasil. A corda tá tensionando, não dá mais pra eu ser de direita. Bem, então é triste, né? É triste o cara ter que reconhecer publicamente que ele não pode mais se dizer de direita porque, como negro, ele é maltratado, é discriminado, sei lá, ridicularizado em países ditos de direita, né? Ou seja, que tem esse viés, seja através do governo, seja porque uma população agora está se identificando com certos valores. E aqui a gente vai retornar a um vídeo que eu fiz muitos anos atrás, eu acho que estava quase no começo do canal, falando sobre isso, né? Sobre esquerda e direita, sobre se eu era de esquerda ou se eu era de direita. E na época não era uma questão que me afligia tanto, né? Foi sendo rotulado pelas pessoas que vinham aqui no canal e cada um dizia uma coisa, então foi um processo de descoberta porque nunca foi uma questão que me afligiu mesmo, como eu falei, não era uma coisa que me perturbava, mas com o passar do tempo daí fui sendo obrigado a tomar posições aqui sobre certos tópicos e aí claro que isso foi delimitando ali o horizonte ideológico no qual eu opero, mas eu quero voltar a esse vídeo e antes disso só dizer que tem texto novo no blog e ele é muito importante, talvez seja o tema mais importante para mim nesse momento, que tem a ver com o uso de IA para escrever, ou o uso de IA no geral, mas nesse caso em particular para escrita, né? O título do artigo é o seguinte: quando até mamãe falei conseguirá debater por escrito sem pedir ajuda para o coleguinha. E fala sobre justamente esse momento no qual, sabe, todos os campos, não apenas artísticos, mas de conhecimento, estão sendo invadidos por IAs. Eu já falei aqui recentemente sobre isso, né, como houve uma explosão de artigos científicos sendo publicados e enviados para as revistas, porque agora os pesquisadores estão produzindo, sabe, em escala industrial, porque tem a IA para contribuir para isso, né, para facilitar o trabalho. Então se trata de um texto sobre isso, sobre como veio para mudar drasticamente a relação nossa com o texto, a relação nossa com a produção textual e como isso abre oportunidades, mas também cria uma série de obstáculos aí que terão que ser decididos, né, terão que ser, sabe, compreendidos ao longo desse processo. E como eu já falei anteriormente, né, no mestrado agora, nesse semestre, eu tenho 2 matérias, uma delas que é sobre retórica no ambiente digital e retórica e marketing, e esse é um tema diário, assim, todas as aulas a gente tem que passar por isso porque isso está mudando o modo como se produz conhecimento, como se produz marketing, como se comunica com as pessoas, como a gente responde e-mail para as pessoas, como se escreve livros. Então, assim, vai ser algo inevitável e não dá para voltar atrás, né? Como eu já falei anteriormente aqui em relação à ilustração, em relação a outras coisas, não tem como voltar atrás. Isso é uma tecnologia que chegou, está dominando agora, sabe, a comunicação das pessoas e a produção de conhecimento e agora cabe entender como a gente atua nesse universo, como a gente produz nesse universo, como a gente escreve nesse universo, como a gente edita nesse universo. Então, assim, é o mundo que a gente está. Então, é um tema muito importante. Vá lá e confira. Então, voltando aqui ao tema, né, do bolsonarista arrependido, como eu falei, anos atrás publiquei um vídeo aqui falando sobre isso, né, sobre como, em tese, pelo menos assim, né, pensando aqui em termos de interesse próprio, né, daquilo que você
almeja na disputa política, aquilo que você espera que um político faça para você. O que eu disse muitos anos atrás, estou falando aqui, sei lá, 7 anos atrás, não sei, muito tempo atrás, o que eu falei é que se você for pobre, se você for negro, se você pertence a alguma minoria étnica, religiosa, alguma minoria qualquer que seja, você teria, em tese, né, que eu falando hipoteticamente, você teria quase a obrigação de ser de esquerda. Por quê? Porque, historicamente, os grupos de esquerda, os partidos de esquerda, as ideologias de esquerda, elas defendiam esses grupos. Elas, se apresentavam como movimentos que estavam defendendo os mais fragilizados, os mais indefesos, os mais pobres e assim por diante. Então, hipoteticamente, aqui, né, em tese, se você for pobre e negro, você teria quase uma obrigação moral de ser de esquerda. Mas é claro que o mundo não é assim, né? O mundo não opera com base nas hipóteses, nem sequer com aquilo que pareceria mais razoável. As pessoas operam de diferentes maneiras e a gente sabe que tem muita gente que é pobre ou negro no Brasil e que ainda assim é de direita. Principalmente porque no Brasil hoje você tem as vertentes religiosas neopentecostais que acabam adentrando, né, uma esfera de discurso religioso, mas também ideológico, que está alinhado com meritocracia, que está alinhado com sucesso pessoal, sucesso profissional, ganhar dinheiro. Então isso acaba alinhando essa pessoa com as ideias de desigualdade e hierarquia social da direita. Então quando eu fiz aquele vídeo anos atrás, inclusive o Olavo de Carvalho respondeu ao meu vídeo indignado com a possibilidade de se defender que pobre tem que ser de esquerda. Mas, nesse caso desse influenciador, o que aconteceu foi o seguinte: ele foi viajar, ele foi visitar o Texas, foi visitar o leste europeu, e aí ele se sentiu discriminado, ele sentiu que esses países que supostamente seriam de direita, por causa do governo, como eu falei, por causa da população, maltratavam ele. E aí ele não tinha mais como se identificar com isso, porque ele pressente que no Brasil vai ser nesse mesmo ritmo. E já é nesse ritmo, eu acho, né? Eu acho que no Brasil já tem também essa ideia, inclusive hierárquica, né? Como eu falei, nas próprias igrejas evangélicas, uma ideia hierárquica de sucesso pessoal, de individualismo, e que acaba levando para ideias ou vertentes que seriam consideradas de direita. Mas eu menciono o caso desse influenciador porque aqui entra num aspecto muito fundamental também e que eu tenho trabalhado agora, inclusive na pesquisa que estou fazendo, que é sobre o poder de persuasão, né? Até que ponto que a gente pode convencer as pessoas com base em argumentos? Até que ponto que eu posso vir aqui falar com vocês, apresentar uma série de evidências e provas e argumentos lógicos e esperar que isso te convença de alguma coisa, né? Não é bem a postura, porque a minha ideia não é convencer ninguém de nada. Eu estou aqui dividindo considerações, dividindo aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu estudo, aquilo que eu li, e aí se você quer ser convencido ou não, para mim tanto faz. O importante para mim é ter um canal de comunicação, e eu sei que muita gente que acompanha aqui concorda com muitas coisas, ou boa parte do que eu digo, discorda de outras, tudo bem. Mas quando se trata da persuasão, quando se trata de tentar, chegar numa pessoa com uma posição contrária sua, numa opinião contrária sua, qual é o potencial real de persuasão dessa pessoa? Como é que a gente pode convencer alguém como esse influenciador, por exemplo, a mudar de ideia? Ele, bolsonarista, como é que eu poderia chegar e falar argumentos racionais para ele e fazer com que ele mudasse de ideia? Porque ele não mudou de ideia por causa de persuasão. Ele não mudou de ideia porque alguém foi lá e convenceu ele do contrário com base em argumentos. Ele sentiu na pele isso. Ele foi viajar e foi maltratado, ele foi para países de direita, estados de direita como o Texas, e aí foi maltratado. Ele não foi um processo racional dele, né, de ponderar sobre as coisas, de ouvir o contraponto, de ouvir os argumentos e de analisar esses argumentos e de chegar à conclusão, de fato, com base nas provas trazidas aqui, na coerência do argumento, me convenceu de que eu estava errado e que agora eu tenho que ser, se não de esquerda, pelo menos não ser mais de direita, né? Então, assim, não foram argumentos que o convenceram. E aí entra, como eu falei, no que está no campo da minha pesquisa agora, porque eu estou pesquisando agora sobre qual foi o impacto real da propaganda nazista nos anos 30 e 40 para convencer a população alemã de que os judeus tinham que ser exterminados, ou seja, de criar um consenso em torno do antissemitismo. E aí a minha dúvida, né, que paira sobre esse trabalho, é se a propaganda ela mudou a percepção das pessoas, ou seja, se havia alemães que não eram antissemitas e que passaram a ser antissemitas por causa da propaganda, ou se só radicalizou as pessoas. Ou seja, já havia um espírito antissemita em muitos alemães e houve um crescente reforço da mensagem, de modo que essas pessoas que eram ligeiramente antissemitas passaram a ser brutalmente antissemitas a ponto de aceitar o genocídio e o holocausto. Então essa é a minha investigação e ainda não tenho uma resposta. Estou pesquisando, estou lendo, né? Mas eu li recentemente um trecho do livro do Aronson, que é o Animal Social, no qual ele trabalha com vieses cognitivos, trabalha com essas questões, né, de uma série de mecanismos psicológicos
psicológicos nossos que moldam nossa percepção da realidade, o nosso comportamento no mundo. E ali ele fala sobre isso, né? Tem um capítulo só sobre propaganda e persuasão, e ele fala sobre isso, como a gente é capaz de mudar a opinião de alguém com base em argumentos, mas a gente raramente vai conseguir mudar as convicções das pessoas com base em argumentos. Então, assim, se você tem uma coisa que não, sabe, não te move, não é uma coisa que faça grande diferença para você, sabe, é uma questão de gosto pessoal, um gosto não muito esclarecido, não é difícil você convencer a pessoa do contrário, caso você traga argumentos razoáveis. Porém, se for uma questão, sabe, fundamental para a pessoa, algo que faça parte da identidade dela, com a qual ela se reconheça como ser de direita ou de esquerda, ser evangélico, ser católico, ser ateu, ser, sei lá, muçulmano, esse tipo de convicção profunda, né, que faz parte do modo como você entende a realidade e como você opera no mundo, e como você convive com as pessoas também, quem faz parte do seu círculo de influência sabe, de relacionamentos, aí é muito mais difícil você convencer essa pessoa de outras coisas com base em argumentos. Aí há outros gatilhos, né, possivelmente, há outros modos de despertar a compreensão de que talvez eu esteja errado. É por isso que é tão difícil enfrentar fanáticos, sabe, nesse mundo atual, né? Porque as redes sociais, elas são máquinas de radicalização, ou seja, elas vão reforçando permanentemente certas convicções, de modo que o algoritmo sempre te alimenta com aquilo que você quer ouvir. Então, assim, se você começa a assistir um vídeo de terra plana, daí aquilo parece razoável para você, você começa a receber mais vídeos de terra plana, até um ponto que você virou um terraplanista, sabe, xiita, né? Então você está o tempo todo defendendo que a Terra é plana. Isso vale para outros campos, né? Vale para comunistas, vale para bolsonaristas, vale para, sei lá, qualquer evangélico, assim por diante. Você só consome aquilo, a rede te gera mais conteúdo daquilo e você vai, sabe, se fechando numa bolha que te impede de perceber o que está fora. Então, é um processo de radicalização, basicamente é isso, né? As redes sociais são radicalizantes. E aí, eu entendo que isso fecha as pessoas para outros argumentos, para outras visões de mundo, né? Para outros contextos, para outras percepções sobre o mundo. Então, vir racionalmente tentar confrontar esse tipo de posição me parece bastante inócuo, me parece ineficaz. Então, assim, não acho que seja o modo como a gente consiga mudar a percepção das pessoas sobre certos tópicos. Aí entra, como eu falei, esses outros gatilhos espontâneos muitas vezes. A pessoa está lá vivendo a vida dela, de repente acontece lá uma tragédia pessoal e ela passa a se indagar, pô, será que Deus existe? Olha só a coisa que aconteceu comigo aqui, será que um Deus bondoso, misericordioso, todo-poderoso permitiria com que o absurdo desse acontecesse? E ela começa ali a abalar a fé dela e isso vai abrindo possibilidade para outras compreensões, uma outra religião, sei lá, ou descrenças e assim por diante. Então, é isso, né? Eu entendo que o caso desse influenciador é um caso bastante exemplar, né? Um caso singular que estou pensando aqui para mostrar para vocês, mas é um caso bem exemplar para mostrar como se dá essa compreensão e essa mudança de percepção. Porque eu suponho que muita gente tentou convencê-lo do contrário com base em argumentos durante o governo Bolsonaro. Havia muitas evidências contrárias ali que poderiam mostrar, olha só, esse cara aqui é uma aberração, esse aqui é um perigo, né? Olha só o que ele está fazendo na pandemia. Então, assim, havia muitos argumentos bastante razoáveis e que talvez para algumas pessoas, caso fosse uma questão de opinião, né, bem, eu sou simpatista com o Bolsonaro, não sou um bolsonarista, poderia funcionar. Mas quando a pessoa está fechada na convicção, aí é difícil. E isso pode nos ajudar também a tentar pensar, talvez, em estratégias, sabe, paralelas para poder desradicalizar as pessoas. Eu ainda não sei a resposta para isso, estou estudando agora, estou investigando agora, né? Estou estudando a radicalização, depois tem que pensar na desradicalização. Mas eu não tenho uma resposta para isso, mas me leva a considerar aqui o cenário no qual a gente está e qual é a dificuldade tremenda de se comunicar com as pessoas que pensam diferente da gente, né? Porque a gente está basicamente operando nessas bolhas de radicalização, o que me preocupa enormemente, né? Eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história. Primeiro sobre a fala desse rapaz aí, né, desse influenciador aí, dizendo que ele não se identifica mais como direita, porque os locais que ele foi, que eram de direita, ele foi maltratado e ele se sentiu excluído. Então, assim, como é que você entende isso? E como é que você entende o papel do argumento racional, né, da lógica, né, de você vir aqui com provas, evidências sabe, e proposições razoáveis para alguém radicalizado e como é possível tentar desradicalizar as pessoas. Se isso é um esforço também inútil, né? Então, assim, tem que esperar que a pessoa, sabe, sofra algum tipo de frustração por conta própria e isso leve a uma quebra da confiança naquele grupo radicalizante, de modo que ela possa retornar a uma suposta normalidade de compreensão de mundo, né? Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador. Confira lá no blog hoje o texto sobre escrita nos nossos tempos, né? Escrita em tempos de IA e como até o Mamãe Falei vai ser capaz de debater por escrito de agora em diante. Vá lá, confira e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!